Quero compartilhar com os irmãos nessa manhã coisas que precisamos nos lembrar em tempos difíceis. Quem já passou tempos difíceis aqui? O problema, irmãos, é que quando a gente passa tempos difíceis, muitas vezes a gente acaba sendo negativo ou a gente acaba olhando só para o problema. Mas eu quero falar nessa manhã sobre coisas que nós precisamos nos lembrar quando nós estamos vivendo tempos difíceis. Para que a gente possa voltar os nossos olhos para aquilo que é verdade, não para aquilo que estão dizendo, não para aquilo que é uma versão. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar em tempos difíceis, repita comigo: nem tudo o que você ouve é verdade. Irmãos, a gente precisa dar crédito para aquilo que é a verdade é a palavra. Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, existem muitos atalhos por aí, existem muitas histórias por aí, muitas versões, mas a grande questão é: o único caminho é Jesus, a única verdade é Jesus, a única forma de ter vida é Jesus. E a grande questão é: que tipo de notícia nós estamos ouvindo por aí nos dias de hoje? Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza ou a convicção de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então aqui, João está nos ensinando sobre a questão de nós discernirmos aquilo que é verdade, aquilo que é de Deus, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Ele está nos ensinando a dar crédito apenas naquilo que é verdade. E não dar crédito à mentira é não acreditar, não compartilhar. Irmãos, eu sei que às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes a gente quer ajudar e a gente compartilha um monte de tragédia em grupo de família, grupo de WhatsApp, grupo da igreja. Você parou para ver se aquilo vai ajudar ou vai atrapalhar? Irmãos, eu lembro no tempo da pandemia, as mensagens mais atrapalhavam do que ajudavam. Não, eu tenho que compartilhar, é utilidade pública. Não, você está gerando pânico, você está gerando medo. Às vezes, irmãos, tem gente que quer compartilhar coisas que até é um fato, a notícia noticiou tal, mas aquilo mais gera dúvida no coração do que ajuda. Um exemplo, tem um monte de escândalo acontecendo aí fora. Aí você, muitas vezes como crente, você quer pôr lá no seu Instagram, no seu Facebook. Agora eu te faço uma pergunta: isso está ajudando a edificar a igreja ou está ajudando a destruir a igreja? E eu não estou dizendo que é mentira aquilo lá, mas eu estou dizendo qual é a intenção nossa, é que as pessoas que não conheçam Jesus, elas possam falar: tá vendo? É por isso que eu não vou na igreja. Dá um argumento para elas pararem de ir na igreja? Ou a gente provar ao contrário, que vale a pena ser cristão, porque nós não somos iguais a todo mundo. Então, que tipo de verdade ou mensagem nós estamos ouvindo? Porque nem tudo que nós ouvimos, irmãos, é verdade. A grande questão é: nós queremos viver pela fé, nós não podemos viver medo, pregar medo, nós temos que pregar a vida de Deus. Ah, mas acontece sim. Tem um monte de notícia na internet ou notícia na TV que é um fato. Mas nem todo fato quer dizer que nós precisamos declarar como uma verdade absoluta, porque a nossa verdade absoluta é Jesus. E quando é um fato, eu não estou dizendo que não existe, mas eu estou dizendo que o que importa para nós é a verdade. Existem três coisas, irmãos, repita comigo: fato, versão e verdade. Fato é aquilo que às vezes tem até comprovação. E eu não estou aqui para entrar em descrédito, ou não estou aqui para entrar em polêmica, mas fato é aquilo que não tem que discutir. Um exemplo: existe dinossauro? Existiu dinossauro, sim ou não? Sim ou não? Sim, tem fato, tem parte dos animais lá, os ossos, tem outro nome aqui. Fósseis, isso. Entende? Então a gente vai discutir contra a ciência, coisa que é comprovado, é um fato. Agora existem versões. O que é versões? Eu ouvi dizer, me falaram, eu fiquei sabendo. O problema nosso é que muitas vezes a gente vive versões. Versões é o quê? Opinião, é pensamentos, é ideias da nossa cabeça, é coisas que nós criamos, é ponto de vista. Irmãos, a gente não pode viver versões, porque aquilo que eu vejo, o Diego vai ver de outra forma. E isso não pode ser a nossa verdade absoluta. Porque a nossa forma de ser igreja não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a Bíblia diz.
Então entra a verdade absoluta. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Quando nós vemos lá em Mateus 4, Jesus não venceu com o ponto de vista, eu penso, eu acho. Jesus não venceu com o jornal lá, o jornal está dizendo isso. Jesus venceu o quê? Está escrito. Quando Jesus está no deserto, está escrito. O que é estar escrito? É a palavra, é a verdade absoluta, não é uma das verdades, é a única verdade. Então, irmãos, nem tudo que a gente ouve é verdade. O problema é que muitas vezes a gente está vivendo em pânico, porque, eu vi um negócio na internet. Irmãos, existe agora um negócio chamado inteligência artificial. Quem já ouviu falar sobre isso? Tem um monte de vídeo na internet que você vê, que aquilo lá não é de verdade. É um vídeo gerado por IA, inteligência artificial. Você vê um vídeo lá que abriu o buraco, a pessoa caiu dentro. Já viu esses vídeos assim? IA. Tem vídeo que é muito claro que é IA, mas tem vídeo que até engana. Tem vídeo que você fala, não dá para saber pela realidade, porque algo não seria possível acontecer isso. Mas o que eu estou dizendo? Nem tudo que a gente vê e nem tudo que a gente ouve é verdade. O problema é que a gente não está aqui para viver, irmãos, pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos. Agora a grande questão, por que nós vemos diante de tanto medo? Porque nós ficamos olhando para aquilo que os nossos olhos veem. E nós precisamos mudar isso, que ainda que seja um fato, ainda que a notícia está noticiando, a verdade é Cristo. Irmãos, mídia, a internet é muito tendenciosa. Ela vai nos levar para um partido, ou tomar um lado, ou ser parcial para um lado. A grande questão é quanto nós estamos dispostos a viver a integridade e a imparcialidade que é Cristo. Por isso nós precisamos descansar. Olha o que diz Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Obrigado. Desculpe, eu estou um pouco ofegante, minha garganta não está muito legal, mas vamos que vamos. O que sempre temi veio sobre mim, e o que tanto eu receava me aconteceu. É Jó dizendo isso. Olha, ele fala, o que eu tanto temi, o tanto que eu esperava, o tanto que eu imaginava, o tanto que eu receava, aconteceu sobre mim. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, só aflição. Irmãos, Jó, pensa em alguém que, na verdade, um monte de gente fala assim, né? Que é coisas que são criadas em ditados populares que não são verdade, né? Eu queria ter a paciência de Jó. Onde Jó teve paciência? Lê o texto inteiro lá, ele vai reclamar muito tempo da vida dele. Mas é interessante nós vemos aqui que Jó, ele já diz, eu já sabia, eu já temia isso mesmo, eu já esperava que isso ia acontecer. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, isso eu não vou passar não. Eu falei, está certo, você não vai. Nossa, pastor, você acha que eu não vou passar? Eu falei, eu não, você está dizendo. Se você está dizendo é o que vai acontecer. Se você não acredita, por que vai acontecer? O problema é que às vezes a gente é como Jó, irmãos. Eu já receava, eu sabia que isso ia acontecer, eu já esperava o pior. Irmão, se você espera o pior, é o pior que vai acontecer. Por quê? Porque você é o que você declara, você é o que você fala, você é o que você acredita. Se você só fala a palavra negativa, é o que você vai viver. Jó diz, o que eu temia, o que eu receava, o que eu mais tinha medo, é o que aconteceu. E quantas vezes, irmãos, nós somos de fato como Jó, só ficamos, não vai dar certo, não tem jeito. Irmãos, esses dias mesmo, eu estava conversando com a minha filha, e minha filha falou, isso aí eu não consigo. Eu falei, é verdade, você não vai conseguir. Mas você acha isso, pai? Eu falei, eu não, você acha isso, você está dizendo que você não consegue, quem sou eu para falar o contrário disso? Então, irmãos, nem tudo que a gente ouve é verdade, mas nós podemos tornar uma verdade no nosso coração a partir do momento que nós cremos. Então nós precisamos reavaliar algumas coisas, porque o que nos move é a palavra de Deus, ou o que nos move é o jornal. Existe uma frase, talvez eu não me lembre completamente ela, ou vou falar o contexto, que diz, a mídia é tão boa, que se você pagar, ela noticia a verdade. Existe uma frase, não lembro de quem que é, mas que diz isso. O jornal é tão bom que se você pagar, ele publica a verdade. Irmãos, muitas vezes a mídia é tendenciosa, a mídia toma lado. O nosso papel é ser imparcial e olhar para Cristo em todo o tempo. Aí eu te pergunto, o que nós estamos vivendo? É um fato? É somente uma conversa, uma versão? Ou é uma verdade? Porque, irmãos, muitas vezes a gente vive um monte de versão. Eu acho isso, o Josué pensa aquilo, o Marco pensa aquilo, e a gente vive debaixo de um monte de diversão.
Mas versão é opinião, versão é pensamento, versão é achismo, versão é suposição. Eu imaginei. Mas quando que nós estamos vivendo a verdade? Então repita comigo, nem tudo que eu ouço é verdade. Segunda coisa, olhe para as coisas eternas. Repita comigo aí. Irmãos, dias difíceis não vão durar para sempre. Ainda que às vezes a gente não sabe lidar com os dias difíceis, eles são passageiros, eles não são permanentes. E é por isso que a gente tem que crer que, olhar para o lugar certo. Porque de fato, irmãos, todos nós já olhamos para o lado errado, e quando a gente olha para o lugar errado, a gente desanima, a gente desmotiva. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, não olhamos para aquilo que se vê. Em vez disso, olhamos, fixamos, que é muito mais intenso, né, mais intencional, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. O que é aquilo que não se pode ver? Aquilo que está além da nossa visão natural. Pois as coisas que agora vemos são passageiras, logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão para sempre. Paulo está nos ensinando, irmãos, a olhar para as coisas eternas, se apegar na palavra, colocar nosso coração nas promessas. Irmãos, assim como você, eu também passo tempos difíceis. E sabe o que eu faço quando eu passo tempos difíceis? Já fiz muita coisa, já fiz muitas vezes, quero desistir, não aguento mais, porque isso é nosso sentimento natural. Mas o que eu tenho procurado fazer nesses momentos difíceis é falar, eu não vejo a hora que Jesus volte. Por quê? Porque Jesus voltando resolve todos os meus problemas. A gente precisa aprender a olhar para o lado certo. E quando eu digo isso, não é como um desabafo de não aguento mais, mas é de confiar que quando eu olho para Jesus eu descanso. Olha o que diz Salmos, capítulo 5, versículo 3. Escuta a minha voz logo cedo, Senhor, e toda manhã te apresento meus pedidos e fico à sua espera. A versão NVI diz, apresento a minha oração e aguardo com esperança. Irmãos, onde nós estamos buscando quando nós somos decepcionados? Onde nós estamos buscando quando nós não somos compreendidos ou quando nós somos frustrados? Existe uma história real de um casal de missionário, um casal velhinho de missionário, que viveu a vida toda servindo na África. E quando eles já estavam bem velhinhos, eles decidiram voltar para os Estados Unidos. E quando eles voltaram de navio, até então, última classe, humilde, quando eles estão chegando perto dos Estados Unidos, assim, quando está chegando no porto, né? Eles veem um monte de festa, fanfarra, vê música, vê festa, alegria, vê decoração, e eles olham um para o outro e falam, valeu a pena. A gente serviu a vida toda, mas não foi em vão, a gente está chegando e tem pessoas que lembraram disso. E quando eles chegam, quando o navio para lá, eles última classe, tiveram que esperar todo mundo descer. E quando todo mundo desceu, já era tarde, demora muito, né? E quando eles desceram, não tinha mais ninguém lá. Porque, na verdade, eles não sabiam, mas o presidente dos Estados Unidos estava naquele navio, Roosevelt. Então, aquele senhor olha para a esposa e fala, será que valeu a pena? A gente deu a nossa vida. A gente abriu mão da nossa casa, do nosso lar. Mas a gente voltou, ninguém lembrou da gente. Então eles foram embora para casa. Ele entrou no seu quarto, orou, triste, chateado. E quando ele saiu feliz. Ele olhou para a esposa e falou, fique em paz. Eu orei, o Senhor falou comigo. Ele falou, realmente a gente não estava errado. Quando a gente voltar para casa vai ter uma grande festa. Mas aqui ainda não é a nossa casa. A nossa casa está preparada na glória.
Sabe, irmãos, quando a gente olha para o lado certo, quando a gente olha para o Senhor, a gente não é frustrado. Mas por que muitas vezes a gente está tão cheio de nós mesmos? Porque a gente está cheio do natural. Porque a gente está cheio de expectativa. A gente está cheio de esperança. E é por isso que a gente se frustra. Porque a gente está olhando muito mais para as coisas naturais do que para as coisas espirituais. Porque a gente está esperando muito mais dessa terra do que na glória. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Paulo diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. É exatamente isso que aquele casal, eles aprenderam na prática. É não olhar para as coisas dessa terra, porque as pessoas são falhas, irmãos. Ainda que as pessoas possam se esforçar para nos agradecer, para reconhecer os nossos feitos, isso não é suficiente e nunca será suficiente. Por isso, assim como nem tudo que nós ouvimos é verdade, nós precisamos direcionar o nosso olhar para o lugar certo, que é Cristo. Por que muitas vezes nós vivemos tão frustrados? Porque nós estamos olhando para tudo, menos para Cristo. Ah, porque ninguém me visitou. Ah, porque ninguém me ligou. Ah, porque ninguém me falou que eu sou bom. Ah, porque ninguém agradeceu que eu cheguei 1 hora mais cedo. Ah, porque ninguém... Irmãos, ei, você quer glória nessa casa ou você quer glória viver a glória com o Senhor na vida eterna? E a glória de Deus, claro, né? Mas às vezes a gente espera tanto o reconhecimento, a gente espera tanto, e é tanta justiça própria. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo. Terceira coisa, repita comigo: tudo, eu disse tudo, coopera para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quem crê nisso? Você tem certeza que você crê nisso? Quando você perde alguém querido, você crê que tudo coopera para o seu bem? Quando você você é mandado embora, está desempregado, você crê que tudo coopera para o seu bem? Porque quando nós falamos que sabemos que Deus faz tudo, todas as coisas, a versão em vez diz tudo coopera, sabemos que tudo. Se nós cremos nisso, irmãos, nós estamos dizendo que até as coisas que nós não compreendemos, até as coisas que nós não concordamos, até aquilo que muitas vezes a gente queria, eu estou com raiva de Deus, por que Deus fez isso? Será que nós cremos ao ponto de declarar que sabemos que tudo coopera para aqueles que amam a Deus? Tudo coopera para o nosso bem. Obrigado, Pati. Deus abençoe. Será? Você tem certeza disso? Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos aqui sabemos, a versão do grego é a palavra oida. E sabe o que significa oida? É ver, é convicção. O saber aqui que está dizendo não é o saber de conhecimento, de informação. Tá bom, estou ciente, eu já estou sabendo. Não é esse sabemos. O sabemos aqui é de convicção, é daquilo que nós vemos, aquilo que nós cremos. Quando nós estamos falando aqui, sabemos, eu creio, eu tenho convicção, eu vejo. Porque aos olhos da fé não são coisas naturais. Quando nós falamos de sabemos, e eu creio, eu vejo, eu tenho convicção, oida, que todas as coisas cooperam para o meu bem, ainda aquilo que eu não concordo, aquilo ainda que eu não compreendo, aquilo que eu vou viver a vida toda sem ter resposta, eu ainda creio que isso coopera para o bem. Irmãos, muitas vezes quando acontecem coisas ruins, faz a gente questionar Deus, será que Deus está com a gente mesmo? Porque a gente aprendeu a só ver Deus quando tudo vai ao nosso favor, a gente aprendeu a ver Deus só naquilo que a gente concorda. Mas o quanto que nós amamos a Deus ao ponto de entender que ainda quando nós vivemos uma tragédia, quando nós vivemos uma perca terrível, ainda assim o Senhor está com a gente. Porque onde está escrito que quando eu vim para Jesus eu não vou ter mais problema? Essa é a grande questão. Filipenses capítulo 1, versículo 12.
Paulo diz: eu quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar o Evangelho, ou as boas novas, versão NVT. Irmãos, será que nós estamos dispostos a sabermos, convicção, ver, crer, que tudo coopera para o nosso bem, ao ponto de tudo tem cooperado e tem acontecido por um propósito? Quando Paulo está dizendo isso, ele não está numa festa de multiplicação de GC. Ele não está no momento da mudança da igreja, de inauguração do prédio novo. Não. Ele está preso, está injustiçado, muitas vezes esquecido. E ele está dizendo assim: está tudo bem, porque eu sei que tudo que tem acontecido comigo faz parte do propósito de Deus para que o Evangelho seja propagado. Quanto que nós temos essa visão, irmãos, de olhar e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que o Evangelho seja completo. Ah, não, eu estou magoado porque não me falou bom dia. Eu estou magoado porque eu não fui elogiado. Irmãos, Paulo estava preso. E você está reclamando porque você não concorda porque a parede é cinza. Você não concorda porque você acha que, sei lá, sabe? A gente precisa crescer. Como nós vamos crescer, irmãos, quando nós entendemos que nem tudo que nós ouvimos é uma verdade? Quando nós vamos crescer, irmãos, quando nós entendemos que nós precisamos olhar para as coisas do céu, as coisas eternas, não coisas dessa terra. Quando nós vamos crescer, irmãos, quando nós entendermos que, ainda que uma tragédia aconteça, o Senhor está cuidando de nós. Ou nós só estamos dispostos a servir Jesus quando nós concordamos com tudo? Será que a nossa vida cristã tem um prazo de validade ao ponto de, o dia que eu não concordar mais, não contar mais comigo? Sabe, irmãos, e o não concordar aqui, eu estou falando de versões, é opinião, é gosto, é opinião, é o que eu penso, é o que eu acho. Não estou dizendo sobre verdade absoluta, não estou falando sobre princípios, não estou falando sobre ir contra princípios. Princípio absoluto tem que ser permanecido. Mas quantas vezes você muda de igreja porque você não concordou com algo que é só ego? Quantas vezes você termina um relacionamento porque o ego? Você abre mão da verdade absoluta pela sua opinião. A sua opinião acaba se tornando mais importante do que o que Deus pensa a respeito. Ao ponto, irmãos, de muitas vezes nós vivemos ao nosso favor, Deus falou comigo que é para eu fazer isso. Não estou questionando, se Deus falou, irmãos, quem sou eu para questionar alguma coisa? Mas eu só queria refletir algo com você. Será que Deus falou, ou nós queremos tanto algo, que nós fizemos com que Deus falasse? Já viu uma criança quando quer alguma coisa? Pai, me dá isso. Não. Pai, me dá, vai. Não. Pai, me dá. Não. Eu já falei que não. Pai, me dá. Ah, faz o que você quer. Aí, viu? Meu pai deixou. Às vezes a gente está assim com Deus. Deus, eu quero. Não. Deus, eu quero. Então Deus tira a mão e você faz o que você quer, não é Deus. Quantas vezes nós forçamos tanto a barra para fazer a nossa vontade? Será que nós compreendemos que tudo, de fato, coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Porque, irmãos, nós só vamos aprender isso não é quando a gente conquista as coisas. A gente não vai aprender isso quando a gente concorda com tudo. A gente vai aprender isso quando a gente perde. A gente vai aprender isso quando a gente é frustrado. A gente vai aprender isso quando a gente não compreende as coisas. E por último, repita comigo aí. Deus, Ele é por você. Ele não é contra você. Às vezes a gente cria um sentimento de condenação, irmãos, onde é o extremo. Às vezes a gente perde o temor, quer fazer de qualquer jeito, mas o outro extremo é a condenação, onde você para de viver o propósito, você para de servir, porque você se sente condenado. Mas diante da palavra e do favor da graça de Deus, irmãos, Deus, Ele não é contra nós, Ele está com nós. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 31. O que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, às vezes a gente vive debaixo de tanta condenação, que quando a gente toma decisões, e ainda que até decisões erradas, acontece algo, a gente fala, tá vendo? Deus está furioso, Deus está me punindo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, que ela é de uma certa denominação,
e ela disse que a filha dela tinha 12 anos, e ela cortou o cabelo da filha dela. E ela disse que depois que ela cortou o cabelo da filha dela, a menina ficou com uma febre, ficou doente. E ela falou, tá vendo, Deus está furioso, porque não era para cortar o cabelo, eu cortei, Deus está bravo comigo. Irmão, será, você acredita mesmo num Deus que vai te punir? Deus é pai, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus vai concordar com as suas ações, eu não estou dizendo que Deus vai passar a mão, fique em paz, não, Deus corrige. Mas você já viu um pai, se você aprontar, seu pai vai te colocar pendurado na janela para tomar frio e vai passar a noite aí porque você merece? Algum pai faria isso? Um pai consciente não. Deus também não faria. O problema é que muitas vezes a gente vive debaixo de condenação, irmãos, e a gente começa a ver Deus, de vez ser um pai, ser alguém que nos pune. De vez ser um pai que nos acolhe, que cuida de nós, que nos ama, que nos dá uma nova chance, é aquele que aponta o dedo e fala, eu tirei isso por causa que você não merecia. Você perdeu seu casamento porque eu não te amo mais. A gente tem essa visão. É óbvio, irmãos, que às vezes a gente perde coisas por escolhas. Mas a gente não pode colocar na conta de Deus consequências que são nossas. Irmãos, diante de algo tão crítico que está acontecendo nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, há partidos onde fala que tudo que aconteceu são vítimas da sociedade. Há outro lado que diz que tem que morrer mesmo. Eu creio como cristão que a gente tem que chorar, porque uma vida que morreu sem Cristo, a gente falhou na missão. A grande questão que eu quero dizer não é também negligenciar as realidades. É óbvio que é uma consequência que aconteceu de escolhas que eles fizeram. Não podemos também falar, são vítimas da sociedade. Não são. Mas eu também não posso desejar a morte e falar, morreu mesmo, tem que morrer. Irmão, se eu pensar assim, algo está errado no meu coração. Porque se eu sou cristão, eu não tenho que me alegrar com a tragédia, eu não tenho que me alegrar com a morte. E o que eu mais vejo é um monte de cristão, tem que morrer mesmo, tinha que morrer mais, tem que fazer de novo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Eu não acho que os policiais são ruins, como também a mídia tendenciosa prega. Eles estão trabalhando e se eles não fizessem aquilo, eles queriam morrer. Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos orar, porque nós não somos juízes para decidir nada, nós somos cristãos para fazer a diferença como cristão. Muitas vezes a gente é tão bom em tudo que nós estamos fazendo, mas nós paramos de fazer o propósito. Então, diante disso, irmãos, voltando aqui, foi um parênteses, mas Deus, Ele não é contra nós, Deus nos ama, Deus é Pai. Mas é claro que às vezes você vai tomar uma decisão muito errada, meu casamento acabou porque Deus não me ama. Não, seu casamento acabou porque você foi infiel, seu casamento acabou porque você não teve compromisso. Eu fui tirado do ministério porque eu não sou mais amado. Não, porque você cometeu um erro, porque você está vivendo a mentira. Entenda que consequências existem, não vamos negligenciar isso também. Mas trazendo para a realidade da palavra, Deus não é um Deus que condena. Nós também não. Você nunca vai ver a gente chamar alguém aqui no púlpito, fala aí o que você fez. Não, porque nós cremos que toda correção é no particular. O elogio é em público, né? O honrar é em público, mas a correção, o tratamento é no particular, não precisa expor alguém aqui. Então nós precisamos entender que o amor de Deus é isso. Às vezes você viveu tanta frustração, que você foi exposto, que te criticaram. Estava até conversando com uma pessoa ontem sobre isso também. Ela falou, na igreja que eu vou, quando o pastor fala sobre algo errado, todo mundo já olha para o irmão. Por quê? Porque lá é cheio de condenação. Irmãos, nós não estamos aqui, porque às vezes você está criticando o pecado do seu irmão, você tem um pecado também que é diferente do dele. Pare de querer cuspir santidade e rotar a santidade. Nós precisamos entender que nós precisamos ser moldados todos os dias e viver o propósito de Deus. O problema é quando nós vivemos debaixo de condenação, nós vivemos no sentido que Deus não nos ama mais, que Deus está causando aquilo, que Deus está nos punindo. E olha o que diz, Romanos 8, pula para o versículo 33. E diante desse texto eu quero deixar 3 perguntas e respostas. Diz assim, quem fará alguma acusação, a versão NVT diz, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Por quê? Porque quando olha para nós vê Cristo, não vê mais nós. 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. 35. E o que nos separará do amor de Deus, de Cristo?
Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, ou a fome, a miséria, perigo, ameaças, morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, versículo 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, uma coisa importante, parênteses aberto, nada nos separa do amor de Deus. Repita isso, nada nos separa do amor de Deus. Mas as nossas ações nos separam da presença de Deus. Então, escolhas, você tem livre-arbítrio. O Senhor não vai deixar nos amar, como um pai não deixa de amar o filho. Ainda que o filho vá embora de casa, ainda que o filho briga, o pai não deixa de amar o filho. Mas decisões tornam muitas vezes o afastamento da presença. Mas diante desse texto, ele nos ensina que Deus não nos acusa. Se Deus não nos acusa, se Deus não nos condena, quem pode fazer isso? Ninguém. E às vezes, infelizmente, existem pessoas que se acham mais do que Deus, que Ele quer te acusar, Ele quer apontar para você como se Ele fosse perfeito. Mas se Deus entregou seu Filho na cruz por nós, quem somos nós para falar alguma coisa? Irmão, se alguém morrer na cruz por você, ele tem total direito de falar na sua vida. Primeiro não vai falar porque ele morreu, né? Mas, fala, você quer falar da minha vida? Então morre na cruz por mim. Aí você pode falar, pode me condenar. Porque o meu Deus entregou seu Filho para morrer por mim, e Ele não me condena, quem é você para me condenar? Falar na vida, irmãos, eu não estou dizendo correção como amigo, como família, falar, Josa, muda isso, você precisa ajudar mais, precisa fazer isso. Falar na vida, isso é bom, isso aí é ajudar. Mas é condenar, Josa, você não presta, você não vai dar em nada, você não serve para nada. Isso é condenação. Se Deus não nos condena, quem somos nós para condenar alguém? E Pablo, você já nem acredita mais, você não tem jeito. Isso não podemos fazer. Deus não nos condena. A Bíblia diz, alguém fará acusação a respeito de você? Não, porque se Deus não fez, quem é o irmão que está do seu lado para fazer isso? E para encerrar, quero chamar a banda, quero deixar 3 perguntas com respostas. Primeira pergunta, repita comigo. Quem fará alguma acusação? Repita comigo. É Deus quem os justifica. Acabou o argumento, irmão. Se Deus nos justifica, quem vai fazer alguma acusação? Segunda pergunta, quem nos condenará? Resposta, Cristo morreu por todas as nossas condenações. Irmão, se Cristo morreu por nossas condenações, quem é o Douglas, quem é o Sávio, quem é o Josa, quem é o Pablo, quem é o Diego, quem é o Maico para falar alguma coisa? E por último, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separa do amor de Deus. Irmãos, às vezes você criou uma visão que Deus é um Deus ruim, que está te punindo por tantas escolhas que você fez. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus que traz paz, um Deus de alegria, um Deus que transforma o ambiente, um Deus que restaura a família, é um Deus que traz sonhos de volta. Deus não é um Deus que traz condenação, para você sair pesado e falar, eu não mereço mesmo, eu sou um miserável, eu sou um verme de Jacó, Não, não é isso. Deus nos traz aqui para falar que a gente é amado. É claro que diante do amor, quem ama corrige, Deus nos ama. Ele muitas vezes vai mostrar coisas que estão erradas na nossa vida, porque isso faz parte do processo, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Mas a grande questão é, quando eu entendo que eu sou amado, o amor vence todo medo, o amor lança fora todo medo. E quando eu sou constrangido com o amor de Deus, eu supero traumas, eu supero frustrações, eu supero medos que entraram na minha vida e me travaram. Sabe, tem muita gente, irmão, você está vivendo tantas versões, porque eu acho isso, eu vivi isso, eu pensei isso. É por isso, para encerrar, eu quero voltar no primeiro ponto da palavra. Nem tudo que você ouve é verdade, irmãos. Às vezes você está se alimentando há anos de algo que você ouviu, porque eu pensei, porque disseram, porque falaram, e você encheu seu coração de algo que nem é verdade. Irmãos, vamos falar de você, vamos falar de nós, vamos falar de tudo. Nós não temos controle sobre isso. Mas nós precisamos crer que assim como Jesus, Ele não venceu negociando, brigando, discutindo, Ele venceu na palavra. Está escrito, acabou o argumento. Sabe, irmãos, às vezes você perde mais tempo se justificando porque alguém falou alguma coisa do que crendo na justificação de Deus.
A Bíblia diz aqui que Cristo nos justificou. Deus nos justificou através de Cristo. Então quando as pessoas olham para nós, elas não veem mais o Douglas pecador, mas elas veem Cristo. Por quê? Porque eu sou um novo homem. Irmãos, pare de ficar perdendo tempo, se justificando aí fora, para pessoas que nem vão acreditar no que você está falando, e começa a viver aquilo que o Senhor diz. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.